Ela, a Idade Média começa quando o Império Romano do Ocidente chega ao fim. De novo, a Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente. Tá? O Império Romano do Ocidente termina em 476 depois de Cristo. Para isso acontecer, foi preciso ocorrer uma invasão dos povos germânicos. Então, de novo, a Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente. Quando isso aconteceu? Em 476 depois de Cristo. Isso se deu através da invasão dos povos germânicos. Essa invasão, ela ocorre de forma pacífica e violenta. Quando os povos, quando o Império Romano expandiu as suas fronteiras para uma região cada vez mais distante da capital, que era Roma, tá? Precisou proteger essas fronteiras. Então, vamos supor que aonde eu estou aqui é Roma, o meu império foi crescendo através das guerras, e à medida que esse império vai crescendo, para chegar até aí, onde você está, é uma fronteira. Eu sou a capital do Império Romano. Fui fazendo guerra, cheguei até aí. Para eu controlar essa região que você está sentada, eu precisava aumentar o número de soldados do meu exército. Em Roma, já não fornecia tantos soldados para proteger a grande extensão territorial que o Império Romano se transformou. E aí, o que o Império Romano vai fazer para proteger essas áreas mais distantes? Vai permitir o alistamento de germânicos no exército romano. Deu para entender ou não? De novo, Roma sou eu aqui, ó, nesse quadrado aqui, tá? À medida que eu vou fazendo guerra, eu vou controlando esse outro quadrado, esse outro quadrado, esse outro quadrado. Tudo isso vai ficando cada vez mais distante da capital, que é Roma. Para eu proteger essas fronteiras, que está ficando cada vez mais distante da capital, que é Roma, eu precisava de novos soldados para proteger essas regiões. E aí, para proteger essas regiões, eu vou contar com a ajuda de soldados germânicos. Isso é a forma pacífica, tá? Em que os germânicos entraram no Império Romano sem precisar fazer guerra. Tudo bem? Mas tem um lado violento. A forma sem precisar fazer guerra foi quando os próprios romanos pediram para os germânicos se alistarem no exército, para tomar conta das fronteiras. Tá? A forma violenta veio através de saques das cidades romanas, violência nas cidades romanas, destruição das cidades romanas. Tá? Então a gente tem a forma pacífica em que, se a porta está ali, não tem ninguém tomando conta, e tem um povo germânico que pode trabalhar para quem tomando conta da porta, eu vou lá e coloco um soldado germânico para tomar conta. Tá? Só que à medida que esse soldado germânico que está na porta percebeu que o Império Romano do Ocidente estava enfraquecendo, o que ele fez? Ele permitiu a entrada de germânicos para fazer essas invasões violentas. Deu para entender? Enquanto o Império era forte, pagava o salário direitinho, ele, fechei a porta, ele está protegendo o Império Romano. Quando o Império Romano entra em crise, porque ele para de fazer guerra, para de anexar novos territórios, para de apreender escravos, para de pagar os soldados, o que ele faz? Não está legal, o Império Romano não está me pagando, então eu vou deixar as fronteiras desprotegidas, e aí vai ocorrer saques, violência, destruição das cidades romanas. De boa? Tudo bem aí? Tranquilo?
Tá, então vamos lá. Império Romano chegou ao fim, aí a gente vai ter a formação dos reinos germânicos. Império Romano do Ocidente acabou, vamos ter a formação dos reinos germânicos. Esses reinos germânicos, tá? Formação dos reinos. Eles vão adotar uma infinidade de coisas que uma infinidade de coisas que os romanos já faziam. Então, assim, eles vão adotar as estruturas romanas, que é o quê? Cobrança de impostos, tribunais para julgar o crime. Ocorre uma romanização no povo germânico. É quando o povo germânico adota a cultura romana para organizar melhor esse reino. Então, por exemplo, vamos supor que todas as cadeiras aqui estão em fileiras, não é isso? Se a gente bagunçasse isso aqui tudo, a gente ia pensar o seguinte: caramba, como é que eu vou arrumar essa sala de uma forma correta para que os alunos consigam ver o quadro, consigam entender o que o professor está falando? Vou colocar as cadeiras em fileiras. Cada um vai entender? É como se eu adotasse um método de sala de aula que o Santa Mônica usa para organizar minhas salas de aula. Deu para entender ou não? Vamos supor que está tudo bagunçado. O aluno senta para lá, o aluno senta para cá, está olhando o quadro, está me vendo? Então o que eu vou fazer? Vou adotar as práticas, a cultura de arrumação de sala do Santa Mônica para facilitar o entendimento dos alunos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou lá, boto as cadeiras em fileira. Deu para entender? É exatamente o que acontece aqui. Quando esses reinos germânicos começam a ocupar o território romano externo, eles vão adotar estrutura, organização, tudo que os romanos já faziam. O nome desse processo, você adota a cultura, as estruturas, as leis, tribunais, cobranças de impostos, é chamado de romanização. Tudo bem? De boa? Aí o que a gente tem? Para facilitar essa romanização, esses reinos vão utilizar o cristianismo. No período da invasão, eles eram politeístas, tá? Adoravam vários deuses, tinham uma outra cultura, falavam o dialeto deles. Eles percebem que para organizar essa sociedade, além de adotar as estruturas romanas, que é a organização social, cobrança de impostos e as leis, tanto que eu boto tribunais aqui, eles vão se apropriar também da religião cristã, porque eles perceberam que quando eles invadem o Império Romano do Ocidente, a maioria das pessoas seguiu o cristianismo. Então é muito mais fácil você organizar a sociedade mantendo aquela religião funcionando do que acabando com aquela religião e colocando uma religião nova, porque nem todo mundo vai querer essa religião nova, e aí isso gera conflito, gera guerra, gera fome, pobreza, doença, pronto, acabou. Não era isso que eles queriam, muito pelo contrário, eles agora queriam ter os seus próprios reinos. E aí, além de eles adotarem a organização social, as estruturas romanas, a cobrança de impostos, tribunais e leis romanas, eles também vão adotar o cristianismo como religião oficial. Isso ajuda a organizar toda essa sociedade que estava toda bagunçada logo após a invasão violenta que eles fizeram. Deu para entender? E aí o que vai acontecer? À medida que eles adotam essas estruturas romanas, eles fazem esse processo de romanização, que é você pegar a cultura. Por exemplo, você gosta de um estilo musical, eu gosto de outro. Para eu me aproximar de você, eu passo a gostar do mesmo estilo musical que você. Está entendendo? E aí a gente vai ter assunto em comum para conversar. É eu abandonando a minha cultura e me apropriando, adotando a sua cultura.
para facilitar a nossa comunicação. Isso é romanização. Acontece a germanização também, tá? Que é quando as pessoas que sobreviveram a essas invasões... Oi? Não entendi. Aí os românicos são os romanos, Então, aí o que acontece? Os romanos que sobreviveram a essas invasões também adotam a cultura germânica. E aí rola uma germanização. É a mistura cultural de romanos com germânicos, tá? Romanização aqui no início, para organizar os reinos. Mas alguma coisa vai ficar também da cultura deles. E aí rola uma germanização. Mas isso eu vou falar mais para frente. Eu quero que você entenda que essa formação de reinos aqui não vai acabar com a violência e com os saques das cidades. E aí promove uma ruralização. O que é isso? As pessoas com medo de ataques e doenças, elas começam, elas fogem do campo, elas começam a se isolar. É como se nós estamos aqui nas nossas cadeiras e a gente começa a sofrer invasão, e aí a gente mete o pé para um lugar mais protegido, tá? O que motiva o processo de ruralização, que faz as pessoas abandonarem as cidades romanas, fugirem das cidades romanas e se alojarem no campo, passam a viver no campo, são os ataques violentos que essas cidades continuam sofrendo e as doenças, tá? Teve isso na prova. Sim, teve isso na prova. Tudo bem até aí? De boa? Então, o que começa a ser organizado através da utilização de estruturas romanas que são cobrança de impostos, leis, os tribunais, e com a ajuda do cristianismo, porque era a religião oficial do Império Romano do Ocidente, eles se apropriam disso tudo para organizar. O problema é que nem todas as pessoas queriam viver dessa forma, e aí começavam a fazer saques, roubos, violência, está entendendo? E aí essas pessoas entendem que é melhor se isolar. Se isolar, se proteger desses ataques e dessas doenças, é chamado de ruralização. Conviver nas áreas rurais. Tudo bem até aí? De boa? Aí a gente tem a importância da Igreja Católica dentro desse processo de formação dos reinos germânicos. Primeira coisa que a Igreja vai utilizar para controlar a mente das pessoas, a fé. É a partir de agora que a Igreja ela faz o seguinte: ela começa a manipular o pensamento das pessoas, falar, por exemplo, isso, então assim, se a Estela assistir a aula de história hoje, ela vai para o inferno. A gente sabe que não é verdade, mas nessa época aqui, as pessoas acreditavam nisso. E para melhorar essa comunicação, esse controle da mente das pessoas, a Igreja não só usa a fé, como usa também a língua latina. Isso ainda é um processo de romanização. Por quê? Porque o cristianismo era a religião oficial do Império Romano do Ocidente, até ele cair. A língua latina era a língua falada dentro do Império Romano, até ele cair. Então, se eu já tenho uma língua oficial e já tenho uma religião oficial, qualquer pessoa que for viver dentro desse espaço é obrigado a seguir isso aqui. Tudo bem? Então, mesmo que fosse reinos germânicos, esses reinos, por adotar a cultura romana, por fazer o processo de romanização, eles acabavam não só adotando a cobrança de impostos e as leis, como também a fé no cristianismo e a língua latina falada em todo o Império Romano, que se falava no caso. Tudo bem até aí? Boa? E aí, como é que essa igreja vai se fortalecer politicamente dentro desses reinos? Através de uma forte hierarquia social. Ou seja, quando a gente fazia aquela pirâmide o ano todo, lembra da nossa pirâmide?
o clero vai estar no topo. Esse clero aqui é a Igreja Católica. Ela sempre estava no topo. Ela sempre ficava no topo. Por quê? Porque ela vai utilizar a fé para manipular o pensamento das pessoas. A língua latina já falada dentro do Império Romano do Ocidente, a partir daí ela tem poder de sobra para organizar a sociedade de acordo com o interesse dela. E se ela é de acordo com o interesse dela, é óbvio que ela vai ficar no topo da pirâmide social. Está entendendo? É igual você constrói uma empresa, você vai querer ganhar igual o faxineiro? Não, você vai querer ganhar o melhor salário, porque você que organizou a empresa. Você vai querer ficar onde? No topo da empresa. Não é isso? A igreja vai fazer isso. Se ela está ajudando esses novos reinos a se organizarem, é óbvio que ela vai querer ficar no topo, tá? E esse topo aqui, Estela, era representado pelo Papa. E como é que o Papa espalhava essa fé católica, espalhava essa língua latina? Através dos mosteiros, que eram lugares em que os padres estudavam o cristianismo, estudavam a língua latina, e após aprender todos os ensinamentos bíblicos, eles iam em contato com a sociedade para falar sobre as regras da igreja, sobre a língua latina, ensinar os povos a falar a língua latina, está entendendo? É aí que surgem as línguas neolatinas. Língua portuguesa, espanhol, francês, italiano, está entendendo? Tudo isso são línguas neolatinas. Português também. A nossa língua ela é uma língua que derivou do latim. Existiu o latim, né? Aí ó, língua portuguesa. Meu corpo é o latim. Meu braço, língua portuguesa. Meu outro braço, francês. Minha perna, espanhol. Minha outra perna, italiano. Tudo isso são línguas que derivaram da língua latina. Por isso o nome é neolatinas. Neo significa novo. Entendeu? Novas línguas latinas. Português, espanhol, francês, italiano. Isso tudo foi por conta dos mosteiros, em que os religiosos que seguiam a ordem do Papa tinham a obrigação de espalhar a fé no cristianismo e espalhar a língua latina. Isso vai ajudar a igreja a controlar essa sociedade. Por isso que o clero fica no topo da sociedade, através da figura do Papa. Eles eram mais fortes até que o rei? Ficaram mais fortes até que o rei. Tanto que toda a coroação, cerimônia de coroação do rei, era o Papa que colocava a coroa na cabeça do rei. Tudo bem? De boa? Ah, tá aqui, ó. Aí é uma outra coisa que eu vou te explicar. Isso é suzerania e vassalagem, tá? Vou explicar isso aí daqui a pouco. Vamos lá. Aí, ó, reino franco. Dentro desses reinos germânicos, o reino franco foi o mais importante deles todos, porque teve uma extensão territorial muito grande. À medida que eles iam fazendo guerra, eles iam pegando territórios para eles. E aí se torna o reino mais importante, tá? Dentro dos reinos germânicos, o mais importante é o reino franco. Se cai isso na prova, já escreve lá, tá? De novo, influência da Igreja Católica. Como é que influenciava, professor? Através da fé e da língua latina, tá? O principal líder foi Clóvis. Exatamente. Ele se torna o principal rei dentro de todos esses reinos germânicos. Por quê? Porque a Igreja Católica, Estela, faz uma aliança com ele. E aí o Papa, que está no topo da pirâmide, começa a dizer que ele não é só um rei, mas sim o representante de Deus na terra. Então as pessoas, além de ter medo da figura do rei, tinham medo também dele ser o porta-voz de Deus na terra. Então, se o Clóvis falasse, Estela, estuda para a prova de história,
você não só estudar porque era rei, mas estudar porque é como se tivesse sido Deus mandando você estudar. E se trabalhou a fé, discordar das ordens do rei é discordar de Deus. Discordar de Deus é a mesma coisa que ir para o inferno. De boa? Então isso aqui ajuda na estrutura política, social e organizacional do reino franco, ao ponto de ele se tornar o principal reino dentro desse período que a gente está estudando, que é a Idade Média. Tudo bem? De boa? Aí ó, Clóvis morre, né? Tem jeito, como tudo na vida tem que ter um início, meio e fim. O reino dele chega ao fim. Por quê? Por conta de crise, por conta de fome, por conta de doença. Crise aqui geralmente é por conta de conflitos, guerra, tá? Crise aqui é muito por conta disso. Era um povo que vivia entrando em conflito contra o outro, tá? Então, quando ele morre, o reino franco fica durante um longo período passando por esse processo de crise, fome e doença, até Carlos Magno assumir o trono, se transformar num imperador, porque a Igreja Católica nomeia ele como também fez com Clóvis, um representante de Deus na Terra. E aí é chamado de Império Carolíngio. Carolíngio porque era o sobrenome da família, dinastia carolíngia, tá? É como se fosse dinastia Ferreira, que é o sobrenome. Qual é o seu sobrenome? Câmara. Então, Império Câmara. Por quê? É o sobrenome da tua família que está aqui no poder. Tá entendendo? De boa? E aí o que vai acontecer? Eles vão adotar uma estrutura administrativa para facilitar a organização desse reino, que era muito grande. À medida que eles vão distribuindo terras, essas terras são chamadas de condados. O dono dos condados era o conde. Lembra disso? O dono dos ducados, duques e marqueses, os donos das marcas. Tudo bem? Boa? Então, duques e aqui marqueses para as marcas. Professor, por que ele vai fazer isso? Para facilitar a organização, o controle, a administração desse reino que era muito grande. Tudo bem até aí? De boa? Tá? A forma com que eles davam essas terras é essa questão aí, da prova, que é a questão, questão número 10. A imagem acima, a imagem acima, essa aqui, está relacionada à cerimônia de vassalagem. Explique o motivo para que essa cerimônia fosse realizada. O principal motivo é doar terras para que essas pessoas ajudassem na administração, tá? O nome dessa doação de terras dela é chamada de suzerania e vassalagem. Lembra disso? Lembra? Suzerania e vassalagem. Vamos lá, vou explicar. Vou apagar essa parte aqui, porque acho que desenhando fica mais fácil da gente entender. Vamos supor que essa parte aqui não pode fixar essa. Vamos supor que falar que o Papa apresenta uma coisa diária, os cavaleiros com a bênção de Deus também está certo? É uma possibilidade, mas o mais certo é esse aqui, tá? Que eu vou falar. Vamos supor que isso aqui, que é quase um quadrado, eu nem sei o que nunca consigo fazer, é o reino. Para uma pessoa, uma bolinha, tomar conta disso tudo é muito difícil. E aí o que ele faz? Ele doa a terra, ele vai doar um condado. À medida que essa pessoa aqui, que é o conde, se torna dono desse pedacinho de terra que o rei deu, tá? Vou botar aqui, rei.
rei é o suzerano do conde, porque é ele que dá a terra. Quem recebe a terra é o vassalo, que é o conde. Em troca dessa terra, ele é obrigado a proteger o rei, ser fiel ao rei. Qualquer coisa que vier acontecer com o rei, o conde é obrigado a proteger o rei. Quem dá a terra é o suzerano. Quem recebe a terra é o vassalo. Essa imagem, se tornar um soberano, não entendi. ele poderia quase ser assim de terra? Aí vamos lá. Se o vassalo está achando difícil administrar todo esse quadradinho, ele vai lá, dá um quadradinho para uma outra pessoa. Essa pessoa, tá, se torna o vassalo desse conde, porque foi o conde que deu a terra. O conde é o suzerano do dono desse pedacinho aqui, que é chamado de vassalo. Deu para entender ou não? Sim. Então, ó, o conde doou um pedacinho de terra para Estela. Vou botar aqui o Ed Estela. Você se torna a vassala desse conde. O que isso quer dizer, professor? Que você deve fidelidade ao conde, tem que proteger o conde de qualquer conflito armado que ele esteja envolvido. Esse vassalo que é do conde, que é o vassalo do rei? Não. Então ele não pode. Não. O vassalo do conde não é o vassalo do rei. Por quê, professor? Porque foi o conde que deu a terra, não foi o rei. Não, estou falando que o vassalo do conde, que é o vassalo do rei, o conde é o vassalo do rei. Ah, sim. Isso aí, perfeito. O conde é vassalo do rei. Ele também pode tirar o pedacinho da terra? Pode. Ah, sim, diante. Isso. Tudo bem? Deu para entender? Por isso que nessa questão 10 aqui, quando ele está dando a espada para esse vassalo, significa que ele está doando a terra, mas em troca, esse vassalo deve fidelidade a ele. Tudo bem? De boa? Tá? Aí vamos lá, questão número 11. Como podemos perceber a influência da igreja cristã romana nos costumes e na organização social da Europa? O que vai acontecer? A gente precisa lembrar que ocorria uma forte estrutura hierárquica, a sociedade era organizada de forma hierarquizada. Professor, o que é isso? Na pirâmide. Por que a igreja tem muita influência? Porque ela está no topo, que era chamada de clero. E aí, como é que ela vai organizar? Como é que ela vai influenciar? A gente acabou de aprender. Exatamente, através da fé e através da língua latina. Bastante que eu pensei que acertar a questão número 11. Tudo bem? De boa? Aí, número 9, lá em cima. Observe a imagem, sociedade medieval. Ali a gente tem o clero, clero, primeiro bonequinho, tá vendo aí? Essa aqui, clero. Aí a gente tem a nobreza, tá vendo? A gente tem os camponeses, os servos, que era chamado de servos, tá vendo? E a gente tem uma pequena burguesia, que são comerciantes, pequenos comerciantes, tá? Se a gente organizasse isso na pirâmide, no topo, o clero, embaixo, de acordo com o desenho, nobreza, que tem um cara ali, com armadura, com espada, não tem? Aí aqui, seria a burguesia, são esses pequenos comerciantes aqui, e por último, camponeses. Por que era pontilhado? Ótima observação. É pontilhado porque, independente de eles terem uma vida melhor do que os camponeses, eles também pagavam impostos para os nobres e para o clero, tá? Por isso que é pontilhado. Tudo bem? Aí está assim.
O feudalismo durou entre o século V e o século XV, na Europa, quando o continente europeu vivenciou o período da Idade Média, afetando profundamente a sociedade. Sendo assim, cite duas características da sociedade feudal. Você poderia citar que era uma sociedade hierarquizada. Você pode citar que era uma sociedade em que existia, Estela, você pode citar que era uma sociedade hierarquizada, com a igreja no controle. Você pode citar que era uma sociedade que tinha suzerania e vassalagem, né? Que era o sistema de doação de terras, tudo isso. Os feudais podiam dividir suas terras e entregá-las aos seus vassalos. E esses vassalos podiam dividir essas terras também. Exatamente, isso aí. Essa prova de quem? Essa aqui é do Vicente. Vicente tirou 90. Notão, né? Notão, né? Aí, essa tu acertou, né? Então vamos lá. A número 7. O imperador Teodósio, em 395 d.C., dividiu o Império Romano em duas partes e entregou a administração aos seus filhos. Cite o motivo que levou o imperador a tomar essa decisão. Era um território muito extenso, muito grande, que dificultava a administração. E aí ele vai dividir entre os filhos dele para quê? Para facilitar a organização, a administração, isso aí. Deixa eu ver. Eu falei isso. Eu botei que ele, antes de morrer, ele fez essa separação dos seus filhos para que eles tivessem uma administração melhor. Eu tirei 80. Essa aí vai quanto? 10? 10. Caramba, Estela. Tá certo, Estela. Vou ter que corrigir isso aí depois, para te levar para casa. Tá? Questão número 8. O Império Bizantino se consolidou como uma das principais potências do mundo mediterrâneo. E o forte poder econômico foi um fator crucial, ou seja, muito importante. Por quê? Porque o Império Bizantino ele estava localizado entre África, Europa e Ásia. Ele fazia comércio com essas três regiões. E isso economicamente era extremamente importante para o Império Bizantino. Coisa que o Império Romano do Ocidente não tinha. É que eu botei que ele tinha uma localização privilegiada. Acertou? É isso aí. A localização privilegiada desse império vai fazer com que ele tenha comércio, que ele tenha um comércio forte. Porque ele vai fazer comércio com a África, ele vai fazer comércio com a Ásia e ainda vai fazer comércio com a Europa. Mesmo o Império Romano chegando ao fim, e esse Império Romano do Ocidente tenha sido transformado em vários reinos germânicos, o comércio com o Império Bizantino continua. Entendeu? Você acertou essa aí, né? Não. Dessa parte que eu acertei todo. Isso aí. Então vamos lá. Número 12. O Império construído por Carlos Magno recebeu o nome de Sacro Império Romano Germânico. Aqui atribuímos o reconhecimento recebido da Igreja Católica durante o seu reinado. O que vai acontecer? A Igreja Católica, visando aumentar o seu poder numa grande extensão de terra, ela vai nomear Carlos Magno imperador. Ela botou assim: a Igreja Católica achava que Carlos Magno era o representante de Deus. É isso aí. Colocando Carlos Magno como representante de Deus na terra, a Igreja Católica ia ser a religião oficial de toda essa região do mapa. Era uma troca. Entendeu? Ó, Estela, eu te transformo em imperatriz, te torno a representante de Deus na terra. Em troca, a minha religião tem que ser a religião oficial dentro do seu império. Jogavam sujo, né? Pois é. E aí o que vai acontecer? À medida que a religião católica se torna oficial dentro do Império Carolíngio, a fé e a língua latina é espalhada por
toda a Europa. E quando vem o processo de colonização nas Américas, e se a língua espanhola é uma derivação do latim, e se a língua portuguesa também é uma derivação do latim, todos esses mapinhas aqui, ó, esse mapa aqui, ó, pintado, Tem as línguas neolatinas. tem as línguas neolatinas. Significa isso. A origem, ó, no mapinha pequenininho, aqui em cima, que é a Europa, e para onde foi espalhado as línguas neolatinas. Aqui eu botei, suas leis foram criadas a partir dos costumes dos romanos e suas culturas também. É Também isso aí. assim. Por isso que eu tirei meio, entendeu? Se você coloca que o mapa representa as línguas neolatinas, ou se você coloca lugares em que ocorreu uma derivação do latim, espanhol, português, francês, italiano, tudo bem? Eu daria certo. Seria isso a correção correta, tá? Agora 5. A 5, que tem lá, né? A imagem acima está relacionada ao contexto da cisma do Oriente, que gerou um grande impacto no mundo cristão. Isso aí foi quando ocorreu a separação da igreja. Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa. De um lado a gente tem, ó, o Papa, ó, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Ortodoxa, que vai ser do Império Bizantino. Lembra que eles colocam uma auréola na representação do livro lá, na imagem, ó, nessa imagem aqui do livro, ó, vou te mostrar. Aqui, ó. Toda vez que o imperador bizantino era retratado, ó, tinha uma auréola. Isso era como se ele fosse também um representante de Deus na terra. Só que ele era mais importante que o Papa. E é isso que vai acontecer, a divisão da Igreja Católica Romana da Igreja Católica Ortodoxa Bizantina. Por quê? Porque o Papa ele não quer ser menos importante que o rei ou o imperador. Está entendendo? E aí a religião ela se divide. No Império Bizantino vai cultuar a Igreja Católica Ortodoxa. Nos reinos germânicos, que era o Império Romano do Ocidente, vai cultuar a Igreja Católica Romana. Eu botei exatamente o contrário. Eu vi a junção das crenças para a igreja romana e a igreja romana. Não, pois é. Então, ó, toda vez que o imperador bizantino era retratado, ele tinha essa auréola, essa bolinha amarela em volta da cabeça. Por quê? Porque ele era o cara mais importante da sociedade bizantina. Ele era como se fosse um deus na sociedade bizantina. E era isso, esse era o motivo que vai fazer o Papa romper com eles. Porque o Papa não quer perder a sua influência religiosa e política dentro da sociedade europeia. Entendeu? Aí a opção correta seria o quê? E aí, Estela? Seria a letra A. Exatamente. Houve a separação das igrejas cristãs, pois Roma era contra o cesaropapismo praticado pelos bizantinos. Professor, o que é cesaropapismo? A gente vai lá no livro. Cadê? Lá em cima, cadê? Cesaropapismo. Está aqui na página 28, ó. Cesaropapismo na página 28. Está lá, ó. A principal liderança da igreja bizantina era o patriarca, porém o poder do imperador estava acima da autoridade do patriarca. Está entendendo? Na igreja católica romana, o líder era o papa e o rei não estava acima do papa. Tanto que na nossa pirâmide, quem é que está no topo? O clero. Se a gente fizesse uma pirâmide social bizantina, quem ia estar aqui em cima era o imperador, e não o clero, e não o papa. Era isso que o papa não queria. Entendeu? Na verdade, tirei
Certo. Tá certo? 35. Isso. 45. 55. 65. 75. 85. Vamos ver. Pois é, tem que curtir isso aí. Tudo bem? Vai querer mais? Tá bom? Então é isso, tá? Deixa eu fazer a correção da sua questão. Maria, espero que você tenha entendido, tá? Espero que possa te ajudar para você estudar para sua prova. Tá bom, filho? Tchau. Dá um salve aqui, Estela, para Maria. Fala aqui para ela. Fala aqui oi. Fala oi aí para ela. Oi, Maria. Oi. Não, é a Maria de outra unidade.